Você está prestes a entender uma movimentação que, à primeira vista, parece simples, mas que, olhando mais de perto, revela algo muito mais complexo acontecendo nos bastidores do poder. Durante décadas, o tema OVNI foi tratado com cautela. Arquivos eram mantidos em sigilo, relatórios eram limitados e a maior parte das informações permanecia fora do alcance do público. Mas então, algo mudou. De forma inesperada, uma nova leva de documentos foi divulgada. Arquivos antes classificados, relatórios revisados e detalhes que até então estavam parcialmente ocultos começaram a aparecer com menos censura. Mas a pergunta que surge imediatamente é: por que isso aconteceu agora? O ponto de partida dessa história não está apenas dentro do Pentágono. Ele começa com uma ação externa, uma provocação. Um movimento que, aparentemente simples, desencadeou algo muito maior. Em fevereiro, uma declaração pública chamou a atenção. Uma cobrança direta, um questionamento que colocou pressão sobre estruturas que normalmente operam longe dos holofotes. E isso foi suficiente para iniciar um processo. Um processo que levou à organização, revisão e divulgação de documentos relacionados a OVNIs. Mas essa não foi uma ação isolada. Não foi apenas uma decisão interna. O que aconteceu foi muito maior. A liberação desses arquivos envolveu uma coordenação ampla. Casa Branca, Diretoria de Inteligência Nacional, Departamento de Energia, NASA, FBI. Várias instituições trabalhando juntas. E isso revela algo importante. Quando múltiplas agências se alinham para uma ação desse tipo, é porque existe um nível elevado de sensibilidade envolvido. Não se trata apenas de transparência. Se trata de controle de informação, de gestão de narrativa, de definição do que pode e do que não pode ser revelado. E é exatamente nesse ponto que a situação se torna mais interessante. Porque, apesar da divulgação, muitos dos documentos não são completamente novos. Alguns já estavam disponíveis, mas agora aparecem de forma diferente, com mais páginas, menos trechos ocultos, mais detalhes visíveis. O que levanta uma questão importante. Se essas informações já existiam, por que não foram mostradas antes dessa forma? E mais, o que ainda continua sendo ocultado? Porque quando documentos são liberados com partes ainda censuradas, isso indica que o controle permanece. A transparência existe, mas até certo ponto. E isso coincide com outro fator relevante: a opinião pública. Pesquisas mostram que uma grande parcela da população acredita que o governo esconde informações sobre OVNIs. Mais da metade. Um número significativo. E isso cria pressão. Pressão por respostas, pressão por explicações, pressão por abertura. Diante disso, a liberação de documentos pode ter mais de uma função. Por um lado, mostrar transparência. Por outro, administrar expectativas. Entregar informações, mas de forma controlada. O suficiente para reduzir questionamentos, mas não o suficiente para encerrar o mistério. E é exatamente isso que muitos especialistas apontam: a ausência de respostas definitivas. Apesar da quantidade de documentos, os dados ainda são limitados. Faltam detalhes conclusivos, faltam evidências diretas, faltam respostas claras. E isso mantém o debate aberto. Outro ponto importante é o contexto recente. O tema OVNI voltou a ganhar força nos últimos anos. Relatos aumentaram, investigações foram retomadas e o interesse global cresceu. Mas, junto com isso, surgiu uma preocupação. A possibilidade de que alguns desses fenômenos não sejam desconhecidos, mas sim tecnologias avançadas. Testes, equipamentos,
sistemas que ainda não são de conhecimento público. E isso muda completamente a perspectiva, porque transforma o mistério em algo estratégico, algo que envolve segurança nacional, tecnologia e vantagem competitiva. Mas, ao mesmo tempo, não elimina outras hipóteses. E isso mantém o equilíbrio entre explicação e dúvida, entre o que pode ser entendido e o que ainda não pode. Dentro desse cenário, a liberação dos documentos ganha outro significado, não apenas como um ato de transparência, mas como uma resposta. Porque quando uma figura pública levanta um tema e isso gera reação institucional, existe influência, existe impacto. E, nesse caso, existe uma mudança de comportamento. O sistema respondeu, se organizou e abriu parte do que estava fechado, mas de forma controlada, estruturada e cuidadosamente administrada. E isso revela algo importante. O fluxo de informação, ele é gerenciado, planejado e muitas vezes reativo. Responde a estímulos, a pressões, a momentos específicos. E talvez seja exatamente isso que aconteceu aqui. Uma provocação que gerou movimento. Um movimento que resultou em abertura. E uma abertura que, ao mesmo tempo em que revela, também limita. O que nos leva a uma reflexão inevitável. O que foi divulgado é tudo? Ou apenas o que pode ser mostrado neste momento? Porque quando lidamos com informações sensíveis, a divulgação raramente é completa. Ela acontece em camadas, gradualmente, e sempre com algum nível de controle. Isso não significa... E isso se conecta diretamente com a forma como o tema OVNI vem sendo tratado. De algo marginalizado para algo reconhecido oficialmente. De relatos isolados para documentos institucionais. Mas ainda assim, sem respostas definitivas. Agora me diz, você acredita que essa abertura representa transparência real ou apenas uma liberação controlada? Será que estamos vendo tudo o que existe ou apenas uma parte cuidadosamente selecionada? Porque o que vem pela frente pode revelar muito mais do que imaginamos.